Olá, tudo bem? É um prazer tê-lo novamente na nossa Escola Bereana e nessa sexta-feira nós vamos falar um pouquinho da lição de número 8, Fidelidade no Casamento. Apesar desse título, Fidelidade no Casamento, o maior teor que corresponde à lição está ligado ao sétimo mandamento, que é Êxodo 20:14, não adulterarás. Bem, quando pensamos em adultério, adulteração, pensamos em uma coisa que antes era boa, mas o seu estado ou características peculiares, inerentes daquilo foi modificado de forma ilegal ou ilícita. Tal qual isso, ao que é adulterado, no aspecto espiritual, o casamento também ele é adulterado quando existe a falha em um dos cônjuges pela traição, quando faz corpo, seria uma expressão bíblica antiga, fazer corpo, ou quando se deita para intercurso sexual com outra pessoa sem ser o seu parceiro, no sentido de ser seu marido ou mulher. Nisso entendemos que o casamento ele tem três aspectos: o espiritual, sociológico e o moral. Gênesis 2:18, quando Deus viu que o homem estava só, Deus proporcionou para o homem a esposa para que o homem pudesse casar. Então o casamento é uma instituição divina. Conforme tudo que a nossa sociedade moderna, pós-moderna diz, Deus diz não e o homem diz sim, ao contrário à vontade de Deus. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, foi para que de um ser, Adão, Deus viesse dois, Adão e Eva, para que Adão e Eva voltassem a ser um ser novamente, uma só carne, pelo casamento, voltasse a ter essa unidade para depois formar um terceiro, que seria os filhos, para manter a unidade familiar. Isso você vai encontrar em Gênesis 2:18-25, que vai dizer que a carne da minha carne, o osso do meu osso, e seria uma só carne, a partir daquele momento onde Deus celebra o casamento. Então, o casamento, no âmbito espiritual, é uma aliança. É por isso que o livro de Oséias retrata a infidelidade de Israel em relação a Deus, como Gomer representa Israel, ou Judá, e Oséias, o profeta, representa Deus, que é traído. Isso, então, implica que o casamento é uma aliança espiritual e deve ser preservada. A igreja deve lutar pelas famílias. A questão é que o pecado não acontece da noite para o dia, ele vem sendo trabalhado, ele vem sendo criado. Então não existe apenas o adultério físico, factual, mas o adultério virtual, homens viciados ou mulheres viciadas em pornografia, o adultério mental, quando até mesmo a pessoa é casada, tem relação sexual com o seu parceiro, com sua esposa ou com seu marido, mas está pensando em outra mulher, isso também é adultério. E o adultério factual, que é o ato propriamente dito em si, fazer o ato do adultério. O aspecto sociológico é quando o casamento ele é organizado pela própria sociedade, porque representa fatores sociais. João 2, de 1 a 11, você tem a festa de Caná da Galileia, onde Jesus vai à festa de casamento. Isso demonstra que o casamento era celebrado com festa por toda a vizinhança, por amigos do noivo, que representa não apenas um rito de passagem da vida solteiro para a vida de casado, mas uma organização social, que a partir dali veremos um novo núcleo social, uma nova família, que vai dar continuidade à sociedade. Então você tem esse aspecto social. Podemos analisar o casamento nesse aspecto social também pelas leis de Hammurabi, sabendo que Israel está no mesmo contexto do Antigo Oriente Próximo, então você vai ter dentro do Decálogo algo que é muito parecido às leis de Hammurabi, que lá no artigo, na linha 129 e na linha 130, trabalha essa questão do adultério, no Código de Hammurabi, sobre a questão até mesmo do perdão para um dos cônjuges. Está lá, se você tiver acesso ao Código de Hammurabi, você vai poder então ler. Isso já foi traduzido por Emmanuel Buzon, então é um livro bem interessante. Você que é área de direito, área de história do direito, pesquisa lá, que isso é bem interessante, dando uma dica então de um livro sobre a área do direito. O aspecto moral é que a prostituição ela destrói e desregra o homem. Quando Jesus diz em Lucas 27:17 que era como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam seu casamento, não que comer, beber e casar ou se dar em casamento é ruim, mas os verbos estão no imperfeito, vão implicar uma ação contínua. Sempre comiam, sempre bebiam, sempre se casavam, ou seja, não há uma aliança duradoura no casamento, mas tornou-se volúvel ou uma possibilidade de divórcio nas relações também de casamento. É interessante que você tem um verbo ali no ativo, na voz ativa, casar, e na voz passiva, se dar em casamento. E esse dar em casamento na voz passiva no grego é um verbo semelhante ao primeiro, do gameio, fazer o gamitson, e gamisko, perdão. E ali nesse gamisko a gente entende que pode se dar a qualquer pessoa. Ou seja, um homem dar a outro homem, mulher dar a outra mulher. Então a gente percebe também pela estrutura verbal que
a prostituição estava completamente liberada na sociedade noética que antecede o dilúvio, e aí você tem a destruição de toda aquela sociedade. Consequentemente, dentro da questão do casamento, Jesus era muito prático. Mateus capítulo 5, 27 em diante, vai tratar a questão do adultério. Então Jesus nunca era teórico. Ele disse: olha, vocês ouviram o que foi falado pelos antigos rabinos, aquele que cometeu adultério, isso. Mas Jesus, se eu já olhar, ou simplesmente olhar para alguém, sem ser a minha mulher, com desejo, já é o pecado em si, não é o fato, mas a intenção de fazê-lo já caracteriza pecado no reino dos céus. É por isso que a lei não pode ser externa, a lei não pode estar apenas na pedra. É por isso que em Cristo a lei é transferida para dentro dos nossos corações, interna, para que internamente podemos ter poder de vencer o pecado. Romanos 8,3, porque a carne está enferma pelo pecado. Por isso que Jesus vai dizer que a carne é fraca. A enfermidade da carne chama-se pecado. Consequentemente, nós temos com isso uma ação pontual de Jesus, e ele trabalha algumas metáforas dentro desse contexto. Mateus 5, quando fala a questão do adultério, ele vai dizer: se o teu olho direito pecar, te faz pecar, arranca e lança longe de ti. Se tua mão direita te faz pecar, arranca e lança longe de ti. Ele vai começar a trabalhar duas figuras de linguagens. Se você estuda a questão de análise textual, literatura bíblica, tem que usar então as duas figuras de linguagem dentro do contexto do Sermão do Monte, na seção do capítulo 5 e da perícope, passagem propriamente dito do 5 do 27 em diante, que vai trazer a metonímia, a parte pelo todo. Então o olho representa o ato de cobiçar, a mão o ato de agir, de tomar, de fazer alguma coisa, e consequentemente ele usa também os adjetivos direito, que é o lado mais forte. Então o olho direito, a mão direita, representa como mais forte ou honroso. Se aquilo que é para você é o mais honroso, mas te faz pecar, você deve extirpar na sua vida. Então não é para ser maneta ou caolha, nem isso que o texto quer dizer, mas está dizendo que você tem que ter autocontrole e vencer aquilo que é mais forte do que você, ao ponto de, numa questão espiritual, de se livrar daquilo, como se fosse uma amputação espiritual daquilo que te controla. Então você tem que vencer. Aproveitando o texto de Lucas 27, 17, que comiam e bebiam, os instintos mais naturais, ou comer e beber, então se você, por meio do jejum, você consegue controlar. Se você consegue controlar o que come e a quantidade que come e bebe, você controla qualquer outro instinto que você tem. Por isso que no texto de Lucas você vem agregado: comer, beber e casar. Os instintos mais naturais do homem: comer, beber e sexo. São coisas como também o poder, mas o poder não se encontra ali, mas se encontra aí em 2 João 16, que fala